Seja muito bem-vindo. Esse é o 83º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos e tenho inúmeros conteúdos no digital. E eu te ajudo a diminuir a sua ansiedade e tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Então, o assunto de hoje é tratamento do sono. Você precisa melhorar o sono? Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre você melhorar o sono. Avaliação do sono. O tratamento, o protocolo do sono que eu utilizo nos meus atendimentos particulares, bem como eu utilizo aí bem avançado, ele vai estar no próximo vídeo, no 84º. Aqui eu vou entrar um pouco em detalhes do que é avaliar do sono e saber o que você precisa melhorar. Tá? O sono ele não é unicamente, eu preciso melhorar, vou seguir o protocolo, não vou seguir o protocolo. Você tem que entender o que está acontecendo contigo. Por exemplo, se você tem problema com dores ou alguma coisa relacionada à parte química, desmaios, algum outro problema, não adianta você só seguir o protocolo, porque você precisa buscar ajuda para resolver aquele ponto. Tá? Então, é essencial que você entenda isso, por isso é bom você ver os dois episódios. Então, eu vou começar com a meditação inicial, uma meditação um pouco mais rápida e agitada, digamos assim. Então agora eu quero que você puxe o ar pelo nariz e solte pela boca 20 vezes. Se você fizer mais ou menos, não tem problema. Eu vou fazer aqui, você pode me acompanhar. Talvez eu tenha feito um pouquinho mais. Vou deixar mais alguns instantes para você terminar, para dar um alívio mesmo, tá? É um exercício mais intenso. Agora, quero que você sinta todo o relaxamento que essa respiração trouxe. Sinta tudo. Eu quero que você sinta o ar entrando e o ar saindo por alguns momentos, com todo esse relaxamento. Lembrando que não existe uma forma certa ou errada de fazer, não existe um caminho certo e não é para eliminar os pensamentos, não pensar em nada. É apenas quando você perceber um pensamento, você volta a atenção para a respiração, foca nela e deixa os pensamentos fluir. Sinta o ar por alguns momentos. Sinta a respiração por alguns momentos.
Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para a sua cabeça. Comece a sentir aonde você está, em que momento você está. Sentir os dedos das mãos, os dedos dos pés. Quando você se sentir confortável, pode voltar. E aí, como é que foi? Eu vou explicar a intenção do episódio de hoje. Ela é basicamente para você saber se você precisa melhorar teu sono. Eu vou passar uma avaliação completa, que aqui você vai saber até onde você precisa melhorar. E vai ter um pouco aí sobre a higiene do sono. Tá? Vai ter um pouco sobre a higiene do sono, tratamento convencional, digamos assim, para melhorar o sono, sem remédios e sem avançar muito. E no episódio seguinte, né, no episódio 84, se você está vendo isso do futuro, é 2 dias a diferença, né? Eventualmente ele já vai estar no ar. Então no episódio seguinte eu estarei falando mais sobre o tratamento diferenciado, um protocolo bem avançado de sono que eu utilizo e que ele é mais radical, mas ele tende a resolver mais. Tá? Então é uma ideia mais prática aí que eu adaptei dos meus estudos e teve alguns resultados aí no atendimento clínico, teve inúmeros resultados, né, com casos mais difíceis. Os casos mais simples, essa parte aqui já resolve. Então é interessante você ter essa noção. Eu vou começar então explicando os pontos que o sono interfere, né? Vou explicar os pontos que o sono interfere. O sono interfere para quem está estudando, na verdade para todo mundo, né? Mas especialmente para quem está estudando na memorização, aprendizado propriamente dito e na concentração. Então, além da pessoa ter uma dificuldade em se concentrar, ela vai ter uma dificuldade maior em memorizar, aprender, né, e fazer o que precisa ser feito. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto relacionado, fica mais difícil se decidir. Então, se eu tenho que gravar um vídeo ou eu tenho que ver vídeos curtos na internet, fica mais fácil ver vídeos curtos, porque é mais tentador. Então, é um outro ponto aí relacionado, que é o nosso processo de tomada de decisão. A resolução de problemas, ela também é afetada. Por exemplo, se eu tenho que comer, eu tenho que comer todo dia, relativamente é um problema simples. Só que mesmo os problemas do cotidiano que eu tenho que resolver, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho tudo, eles ficam mais difíceis de resolver se você não dorme direito. Então tá tudo relacionado a isso. Relacionado aos vícios. Então, se você está tentando parar com algum vício, é praticamente impossível sem regular o sono. Eu não digo impossível porque eu não conheço todos os casos do mundo. Talvez alguém tenha conseguido, não sei, né? Tem outras exceções aí que pode acontecer. Tem a questão das recompensas imediatas, que não é exatamente um vício. Então, um vício, eu sou viciado em cigarro. Na recompensa imediata, num dia eu como, no outro dia eu jogo no celular, no outro dia, né, eu faço outras coisas. Lembrando que é problema quando se torna tempo demais ou quando é lesivo. No caso do cigarro, geralmente vai ser vício porque a pessoa que fuma, né, a grande maioria dos fumantes fumam todos os dias. Tá? Então tem essa questão. Tem a questão da compulsão, que é a pessoa ter atos de duração maior, de intensidade maior, né, tanto de comer, fumar e de outros inúmeros comportamentos. Tem a procrastinação em si, né, que o ato da pessoa procrastinar também está muito relacionado com o sono. E por 2 motivos, né, a procrastinação. Primeiro, porque é mais difícil fazer o que é preciso. E segundo, porque é tentador buscar recompensas, pelo menos pra mim. E quando eu não durmo direito é que me ataca, porque eu fico mais cansado, e pra mim é cansaço, exaustão, e o fato de não dormir direito é o que faz procrastinar. Eu vou falar... faltou emoções. Emoções é você ficar mais ansioso, você fica mais deprimido, se você tem facilidade com choro, raiva, crises, né? Pânico, você fica mais propenso a isso também, né? Você não vai conseguir resolver nada sem resolver o sono. Os critérios da insônia, então, primeiramente,
é um único critério que eu considero, tá? Porque os outros eles são adicionais, né? Se você tem esse, você eventualmente vai ter os outros, que é o seguinte critério: dormir mal pelo menos 3 noites por semana há pelo menos 3 meses. E os outros dois critérios, né, ter os outros setores da vida afetado por causa disso e também estar insatisfeito com a qualidade do sono. Que na minha opinião, se a pessoa dorme mal a esse ponto, ela vai ter os outros setores da vida afetados, isso é óbvio, né, natural, né, uma pessoa que dorme mal desse tanto. Se você dormir 6 horas por noite, né, em vez de 7, por 10 dias, você já fica num estado de como se tivesse virado uma noite inteira, né, o teu raciocínio. Então você calcula o de 3 vezes na semana você não dormir direito. Então é absurdo, absurdo. Outro ponto, ter outros aspectos da vida afetada. E se você tiver com o sono assim, você vai ter. E se você está assim, eventualmente você deveria estar insatisfeita com a qualidade do sono. Então, assim, é natural que você tenha esses dois sintomas, se você tem o primeiro. Mas você pode estar dormindo mal há 2 dias por semana há 1 ano. Ou você pode estar dormindo mal 5 dias por semana há 1 semana, 2 semanas. Então, assim, essas outras questões, elas não te impedem de buscar ajuda. Você pode buscar ajuda também com essa questão, porque você consegue, tá? Você consegue ajustar esses pontos. Ali é só um critério de diagnóstico mesmo, comprovado, digamos assim. Eu vou falar da quantidade de horas, então, agora que todo mundo deve dormir. É uma quantidade variada, tá? Ela varia do recém-nascido pro idoso, ela tem uma variação aí significativa, tá? Que assim, quanto mais novo, exceto condições medicamentosas ou alguma condição crítica de cada pessoa, mas quanto mais novo, mais a pessoa deve dormir. Então, quanto mais velho, menos, considerando aí 7 a 8 horas no idoso, né? Menos que isso começa a ser ruim. Então vamos começar com um recém-nascido. Um recém-nascido durante as 24 horas, né, porque não só durante a noite, ele deve dormir um total de 14 a 16 horas. Tá? E isso vai baixando. Chegando próximo de 1 ano, ele vai dormir 14, né, 14 mais perto das 14 horas, e de 1 a 2 anos ele vai dormir de 11 a 14 horas, considerando um sono saudável. Até completar 3 no caso, né? Completando 3, ele vai dormir de 10 a 13, tá diminuindo. Até 6, né? Completando 6, vai ficar ali 9 a 11, até completar 14, né? Completando 14, até os 26, 8 a 9, né? Um pouquinho mais aí que o adulto. O adulto de 26 a 64 é 7 a 9, 65 mais é 7 a 8. Mas assim, você que está avaliando o teu sono, do teu parceiro, de algum filho, você tem que analisar o seguinte: isso aqui não é uma lei universal, tá? Não é uma lei universal, não é a pessoa completou 1 ano e já está dormindo 14 horas. Eventualmente ela pode passar um pouquinho desse prazo, ela pode estar dormindo um pouquinho mais, ela pode ter alguma questão genética que faz também dormir um pouco menos. Você tem que entender que os números que estão aqui são uma base, tá? São uma base muito importante, tá? Mas ela deve evoluir e você deve entender o contexto. Crianças, elas têm uma possibilidade de dormir antes e acordar antes, tá? Crianças, ali na casa dos 5 a 8 anos, talvez. Elas vão ir dormir antes e vão acordar antes. E adolescentes já passam por uma fase de atraso. Então o adolescente ele quer ir dormir depois e acordar depois, tá? É uma tendência natural aí dos adolescentes. Então dos 9 fica um tempo ali, digamos, num horário que vai descendo. Quando chega ali nos 12 já começa a subir o horário de dormir. Então a criança dorme 7, 8 da noite, é normal, eu imagino. Depois chega um tempo que ela vai subindo. Quando chega
pré-adolescência, se você não ter controle, ela vai 11, meia-noite, e se deixar o celular, ela vira à noite. Tá? Isso é natural de acontecer. E você tem que tomar aí um cuidado com relação a isso. Da criança, ela vai estar dormindo mais cedo, que é bom, né? Eventualmente você vai ter que puxar um pouquinho mais cedo se ela tiver que levantar cedo para ir na aula. E do adolescente ele vai dormir mais tarde. Então você tem que puxar um pouco mais cedo o adolescente para ele acordar disposto no dia seguinte. Adultos, eles têm um sono específico, tá? De cada adulto. Idoso sofre a perda do ritmo. O adulto é da seguinte maneira, né? Ele não é um jeito único, não existe uma forma única de um adulto dormir, tá? Senão ninguém aqui precisaria de ajuda, ninguém aqui precisaria de nada. O adulto, ele precisa entender o corpo dele, né? Tem adultos que vão acordar às 6 da manhã, considerando que o sol nasce às 6 ou 5 da manhã ali e tal. Eu já puxaria para 7, né, uma hora depois. Tem adultos que vão 8 até 9, considerando que durma aí 11, meia-noite, não passando muito disso, tá? Não passando muito disso, a menos que tenha uma situação de emprego, tá? Tem uma situação que necessite. Eu não considero válido a pessoa escolher por vontade própria trocar o dia pela noite. Isso eu não considero. Eu considero mais a pessoa trocar por algum tipo de necessidade, eu aceito, entendo. Embora tenha certos prejuízos, mas ela deve buscar dormir sempre no mesmo horário, mesmo que seja de dia, para pelo menos ter um ciclo, né? Agora, a questão do adulto, né, o adulto que ele tem o horário madrugada e por escolha, ele está sofrendo consequências de maneira assim desnecessária, né? Você não precisa sofrer as consequências de dormir mal, dormir pouco, dormir em horário ruim, se você não tem necessidade. E aqui é um ótimo exemplo disso. Então, eu citei aqui os horários, né? Você pode, né, não vai passar muito de 9 horas da manhã se você está com um sono regulado dentro da tua natureza. Tem pessoas mais matutinas, tipo 5 da manhã, quando o sol nasce às 6. Tem pessoas mais vespertinas, que que dormiria até às 9. Eu sou mais tipo 7, 8 ali, depende da época do ano, né? Eu sou mais intermediário da minha natureza, eu já fiz alguns testes e varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são mais tarde e tem pessoas que são mais cedo, tá? É muito importante você entender tanto o teu horário como a tua quantidade necessária. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, então, eles são alguns pontos que eu vou entrar aqui e, por exemplo, se tu tem esse ponto como algo, digamos, ruim, algo que está interferindo, você tem que tratar esse ponto além de seguir as orientações dadas, né? Vou dar uma orientação de higiene do sono rapidamente aqui e eu vou falar sobre o protocolo do sono, que é um procedimento mais avançado aí no próximo episódio, que é uma união, né, desse com o tratamento, né? Isso é avaliação, o outro é tratamento. Então, é basicamente o que um psicólogo deve fazer, né? Diagnóstico e tratamento. Só que aqui é muito no sentido de autoconhecimento, percepção, psicoeducação. É o psicólogo, eu, educando, né, sobre saúde mental, você. Então, não é que você sabendo dessas informações, você vai se receitar um remédio, você vai se tratar, você vai resolver tudo. Não é isso que eu tô falando, tá? Longe de mim falar um negócio desse. Aqui você vai ter uma noção, algumas coisas você aplica na tua vida e precisando você busca ajuda, tá? Tem meu número aqui no vídeo inteiro, no corte vai ter meu número aqui na legenda, né? E tem meu contato também no Instagram, @AndréSeverinoVaré. Então, vamos para o diagnóstico diferencial. Primeira coisa, se você tem dores que interferem na tua qualidade de sono, coluna, braço, ombro, pé, qualquer dor, até dor de cabeça, né? Eu senti essas dores do pós-cirúrgico do siso aqui de baixo. Primeiro siso que eu tirei aqui de baixo. Eu senti um pouco isso, aquela noite acho que eu dormi 5 horas, foi um pouco afetado por isso, né? Um momento específico, mas se você tem dores crônicas, assim, que
não é tipo uma recuperação de uma cirurgia, você tem que tratar esse ponto, senão o que estou falando aqui é inútil, tá? É basicamente inútil porque a dor vai interferir no teu sono. Síndrome das pernas inquietas, se você acorda por as pernas estarem se mexendo, muito quente, alguma coisa assim, também tem que resolver isso. A questão da temperatura, de noite a gente tem que ficar numa temperatura mais fria, então o momento que o nosso corpo está mais atento durante o dia, a nossa temperatura do corpo ela é maior, tipo 1 grau, 1,5 grau maior do que o momento que a gente está relaxando de noite. No momento, na metade da noite, a gente está com a temperatura mais baixa do nosso corpo. A temperatura mais baixa que é um estado de relaxamento. Tá? Isso é normal. Inclusive, né, uma das formas de você melhorar a qualidade do sono, quem pode, né, esquentar a cabeça, as mãos ou os pés, né, esquentar as extremidades, para o corpo esquentar mais rápido e depois ele esfria. E a mesma coisa de manhã, você precisa esquentar o corpo, de manhã uma estratégia útil, eu faço isso inclusive, é você tomar um banho frio. Você toma um banho frio de manhã para acordar, ele vai fazer o corpo forçar a esquentar, né? Então ele dá aquele choquezinho ali, é interessante. Mas lembrando, que eu estou falando de alguns pontos, mas isso não funciona para todo mundo. Por exemplo, tem gente que se for dormir de meia, mesmo aqui no sul, que é relativamente frio, vai ter problemas. Tá? Vai ter problemas. Então, tem que ser aí com quem pode, de fato. Outro ponto é respiração. Se você acorda por causa da respiração, se você tem algum problema, você tem que tratar. Isso está extremamente relacionado ao sono. A própria cirurgia aqui da adenoide, ela está extremamente relacionada à qualidade de vida, porque se você parar para pensar, a pessoa nem tem qualidade de sono. A pessoa que tem, né, esse corinho aqui, que é um investimento que eu diria extremamente necessário. Tem a questão dos desmaios. Se você tem problema de desmaios, você tem que buscar ajuda especializada, senão você não vai conseguir resolver esse ponto. Tem as parassonias, sonambulismo. Sonambulismo é aquela que você levanta e tal, e você faz coisas involuntárias durante a noite, tem que buscar um tratamento próprio disso. E a paralisia do sono. Paralisia do sono é você se sentir preso, né, amarrado. Pesquisa paralisia do sono no Google Imagens que você vai entender o que eu estou falando. Se você se identificar com as imagens, você pode ter. Tá? Eventualmente é normal você ter 1, 2 vezes na vida ali, é normal você ter. Eu já tive questão aí dos dois. Só que se você tiver de maneira constante, você tem que buscar ajuda. Tanto um como o outro é mais comum em crianças. Eu tive uma paciente menina que tinha os dois, e ela tinha que entender o que acontecia, por que ela tinha paralisia, né? Ela teve o sonambulismo antes de começar o atendimento e tal. A gente foi evoluindo. Ela já estava com um conhecimento melhor, que ela, eu vou dormir com fome, eu tenho paralisia, eu vou comer bem antes de dormir, eu não vou ter. E assim, ela já tinha uma redução significativa no número de vezes que ela tinha, embora ela ainda tinha numa frequência muito menor, né? No caso, até o momento que ela teve alta na época do SUS. Então, você deve buscar ajuda para tratar esses pontos, né, para resolver esses problemas. E eu vou falar agora alguns pontos sobre a higiene do sono antes de entrar no tratamento propriamente dito. Né? Tratamento é o próximo episódio. Então, tem o último ponto aqui do diagnóstico é transtorno de insônia induzido por substância ou medicamento. A substância, ela pode ser até a cafeína, até o uso inadequado do café. Tá? O álcool, tem inúmeras substâncias aí que podem estar interferindo. O álcool de outra maneira. E medicamento, até remédio para dormir, se está numa dosagem errada, causa insônia. Tive um caso aí que passou por isso, a médica teve que reduzir um medicamento que era de dormir porque estava deixando a pessoa bem alerta quando não deveria estar. Então, o próprio remédio de dormir na dosagem errada para a pessoa, ele vai ter um sintoma inadequado. Então, o ponto aqui, eu vou citar 5 itens para melhorar teu sono. E se você ajustar esses 5 pontos e não melhorar o teu sono, aí você busca ajuda. Tá? Você busca ajuda, vê o próximo episódio que é mais radical, mas busca ajuda.
lembrando, tá? Eu não sou médico e eu não tô te atendendo aqui como médico, então eu não estou falando para você tirar o remédio e seguir isso aqui, tá? Eu não estou orientando ninguém a fazer isso. É bom buscar um profissional do sono para fazer aí esse ajuste, né? Eu não vou entrar nesse ponto sensível, embora seja possível sim tirar os remédios de dormir, eventualmente você pode conseguir isso. Primeiro ponto então, café e o álcool, vamos colocar assim, né? Você está ingerindo cafeína de tarde e de noite, isso é café, refrigerante, energético e chá preto de tarde, que você teria uma quantidade maior de cafeína e afetaria o sono, né, de tarde e de noite. Chimarrão, chá mate, chá verde, o tipo verde, tá? Não qualquer chá que é verde, né? Os chás de horta são bons para dormir. Então, chá mate, chá verde, chimarrão, dá uma evitada ali de noite. Controla a chocolatada e chocolate algumas horas antes de dormir. E evita usar o álcool como indutor do sono. Tá? Evita usar o álcool para induzir no sono. O álcool ele não é bom para isso, tá? O álcool ele ajuda, ele tem essa função, ele vai ajudar a pegar no sono, só que é pior do que um remédio, porque o remédio ele te induz ao sono, mas ele reduz a qualidade da tua noite de sono. E o álcool ele vai fazer a mesma coisa, ele vai reduzir a qualidade de sono em uma das etapas do sono, ele vai encurtar a duração. E isso vai ser ruim para você, tá? Então, o álcool, você pode aceitar beber vez ou outra, mas não faça disso a tua vida. A luz de manhã, comecinho da tarde, final da tarde, pegue luz natural e durante o dia tenha luz artificial, tenha o ambiente bem iluminado, janelas abertas, aquela coisa clara mesmo. E de noite você já fica num ambiente mais escuro, menos luz, um ambiente mais tranquilo, tá? Isso vai regular bastante o teu sono. A questão da tecnologia de noite, então não fica no celular até pegar no sono, tá? Se você está dormindo 3 da manhã, você quer dormir 11 horas, você tem que baixar para soltar o celular 10 horas e 11 horas estar dormindo. 10 e meia, 11 horas estar dormindo. E como é que começa? Começa soltando o celular 2 da manhã. Aí 2 e meia você dorme. Depois baixa para 1 e meia. Baixa para 1 hora. Vai descendo até você chegar no teu plano ideal. E nessa situação, evita dormir de dia, evita até tirar cochilo de dia, que vai te ajudar a baixar o horário de dormir mais facilmente. Tem um protocolo aí que eu vou entrar em mais detalhes sobre esse ponto exato, né, da regulação do sono. E fechando aqui, né, evite fazer coisas que te deixam para cima de noite. Celular, atividades aí, vê Big Brother, né? Coloca o Big Brother assina a Globoplay e coloca ele na manhã seguinte, faça outras possibilidades, porque se você depender disso, né, se você vê isso de noite, você vai afetar a qualidade do teu sono e provavelmente você vai dormir mais tarde, porque aqueles programas não acabam nunca. Então, tipo assim, você vai dormir meia-noite, 11h30, meia-noite, para ter que acordar às 6 da manhã. Tipo, já está restringindo um pouco a tua quantidade de sono. Tá? E isso vai interferir definitivamente na tua qualidade de vida. Tem mais um ponto. A questão da nossa sobrevivência, né? O nosso olho ele foi feito para ver de dia e dormir de noite. Então, se você começar a ter muito estímulo visual de noite, o olho vai entender que é de dia e você não vai pegar no sono. Vai ter uma desregulação ali. Então, esse ponto é muito interessante. Você precisa buscar ajuda, tá? Buscar ajuda com um profissional, se você estiver tendo algum problema. Até eu estou atendendo uma paciente que ela está com desregulação no cortisol e durante o dia não dá muita vontade de ir no banheiro, mas durante a noite, né, que inverte o cortisol, né, o cortisol é o hormônio de estar acordado, de pouco em pouco ela tem que ir no banheiro. Então, dê uma olhada nesses pontos também. Se você tem algum problema diferencial aqui que eu estou falando, até o próprio uso de substâncias, né, a cocaína, ela com certeza vai interferir no sono. As pessoas elas podem ficar acho que 3, 4 noites viradas nesse tipo de substância. Então, e vai afetar a longo prazo, né? O uso do crack uma vez na vida deixa sequela pro resto da vida. Então, assim, saiba o que está acontecendo com o teu corpo. Siga essas orientações. Se for preciso rever esse ponto, ver outro episódio aí
mais específico do sono. No próximo eu vou repetir a higiene do sono de maneira mais detalhada, tá? Também. Evita atividade física de noite, tá? Muito próximo do horário de dormir, deixa ela mais próximo do dia. E se mesmo com os vídeos aqui você não conseguir resolver teu sono, né? Não conseguir ajustar, não ser apenas isso, busque ajuda. Lembrando que se você faz tratamento com remédio, eu não estou mandando você tirar. Busque um profissional aí, faça o desmame, né? Preferência profissionais do sono. E fazendo o desmame você pode conseguir melhorar esse ponto. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e no Facebook, tem meu WhatsApp aqui na descrição. E nos cortes, no Facebook e no Instagram, tem na legenda aqui, tá? Tem na legenda meu WhatsApp, você pode copiar ele ali e me mandar mensagem. Se você estiver vendo nos cortes no YouTube, você me adiciona lá no Instagram, @AndréSeverinoVarella. Você pode acessar o link do vídeo inteiro, tem o meu link do Instagram ali também. E pode mandar mensagem no WhatsApp também, que tem na descrição do vídeo inteiro. Eu estarei fazendo mais vídeos para o podcast, eu espero estar ajudando vocês aí, eu espero que esse conteúdo esteja sendo de grande utilidade para vocês. E é isso aí, galera, valeu e até a próxima.